Pronto, agora sim. Boa noite. Vamos começar aqui. Depois a galera vai entrando. Gente, boa noite a todos. Hoje será uma live aí diferente, né? Uma live especial. Eu estou trazendo minha nova parceria com o Felipe, da Anexo. Bem-vindo, boa noite. Pode se apresentar para a gente. Fala pessoal, obrigado, Dai, primeiramente pela oportunidade, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de trazer um pouco de conhecimento, de compartilhar a nossa preparação, de realmente se preparar para a semana, que vai ser uma semana muito importante. É a semana de política monetária em 4 países, pelo menos que eu me lembro de cabeça, inclusive no Brasil, né? Então, uma semana de payroll também, é uma semana que vai ter bastante volatilidade, o mercado vai tá dando oportunidade aí a todo momento e quem se antecipa governa. Esse é o lema da minha vida, é o lema da Nexo Trader, né? A empresa, a plataforma que eu represento, que é uma empresa para traders, né? Baseada em dados, em análise fundamentalista, análise técnica para traders, né? Então, quero agradecer a parceria com a DAI de ter aberto esse canal para eu estar junto aqui. Espero conseguir contribuir com vocês, aprender também, né? A DAI tem muito para ensinar a gente aqui hoje. Quero aprender também um pouco mais de alongar as minhas operações. Eu sou meio mão de alface para aguentar o repuxo aí de operações um pouco mais longas. Então, mas eu quero, né? Eu quero acrescentar isso no meu portfólio, porque nem todo dia, nem toda semana tem operações que sejam as ideais. Então, é sempre que a gente consegue agregar algo para o nosso operacional, para o nosso portfólio, para a gente crescer não só como day traders, mas como investidores, pensando no longo prazo, né, como pessoas que querem performar esse mercado, que querem mudar de vida, alguns só como renda extras, outros como traders profissionais, outros, né, seja lá cada objetivo, mas o importante é ter a diversificação, entender cada cenário e conseguir compreender e extrair o melhor do mercado. Esse é o objetivo. Se o day trade não está dando oportunidade, vai para o swing. Se o swing está muito difícil, vai para o Vai day poder trade. trade. Tem que mesclar isso e extrair o que o mercado está te dando, né? A gente não precisa inventar. O mercado ele tá aí para todos, mas nem todo dia é para gente. Então a gente tem que se adaptar para os nossos operacionais, se readequar, né? Muita coisa aconteceu aí depois que o Trump assumiu. Então muita gente ficou perdida porque coisas que funcionavam antes não funcionam mais, coisas que começaram a funcionar agora que estavam um tempo parado. E o mercado é assim, o mercado movimenta, anda em ciclos e a gente que quer performar, a gente tem que estar de olho nisso e entender o que está acontecendo. Não só todo dia sentar no gráfico, olhar as marcações e clicar por clicar. Clicar. A gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui e vou aprender um pouquinho mais sobre essa parte de swing. Quero compartilhar com vocês as minhas experiências e trazer o que eu tenho de conhecimento pro day trade, né? Acabei falando e não me apresentando, né? Eu sou o Felipe, sou de Santa Catarina, catarinense, tenho 30 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou trader há 5 anos, né? Hoje full-time trader, é muito bom poder dizer que eu vivo disso, que os meus resultados são positivos e que eu tenho sim para compartilhar com vocês. E também depois, com o tempo, apresentar a minha empresa, que é uma empresa para facilitar e auxiliar na vida dos traders. O que mudou a minha vida, talvez mude a de vocês também. Gente, ele vai apresentar a plataforma que eu considero muito boa. Eu venho também, né, já há algumas semanas aí fazendo um backtest da plataforma junto com o meu operacional, porque assim, nós temos a mesma base fundamentalista. É a mesma, é COT, sazonalidade, enfim, então meio que se conversou. Só que ele faz isso para o intraday e eu faço para o swing. Então, virou ali uma conversa muito, muito legal de vários insights, né? Que você vai conseguir adaptar, tipo, o mesmo fundamento para o day trade e para o swing. Então, vocês vão ter uma coisa completa e com uma facilidade também, porque você olha na plataforma e fica mais fácil de você olhar ali, que está tudo digitalizado, né? E já está calculado também, ele vai mostrar. Então, fica mais fácil. Você vai olhar aqui e ele vai falar: ah, é isso, pronto. Aí você vai para o gráfico e faz ali o seu operacional
de análise técnica, enfim. Por quê? É, nós aqui que trabalhamos mais com fundamentos, né, fundamentalista, sempre falamos o seguinte: a partir da hora que a gente entendeu a direção do mercado, entendeu os fundamentos, você vai para o gráfico, qualquer análise técnica vai funcionar. Você pode operar price action, SMC, padrão gráfico, a xícara, o jacaré, qualquer coisa vai funcionar. Sempre falei isso desde que eu tô ali passando código para minha comunidade, né? O Everton pode até falar isso. É, e aí eu vou passar a minha maneira, né, de olhar o COD, por exemplo. Ele tem a maneira dele de olhar o COD pro day trade. Então, assim, eu olho pro swing trade, ele olha pro day trade. E essa junção vai fazer a gente conseguir dominar o mercado. Por exemplo, ó, a gente teve essa questão geopolítica, né? E aí chegou um momento que eu falei na minha comunidade assim, gente, vou operar commodities. Porque o dólar estava travado. O dólar estava travado lá no swing. E a gente que opera tempo macro tem que ficar esperando, né? Você vai esperar um mês, porque eu opero mensal, opero um tempo muito macro. Então você vai ter que esperar. Aí eu falei, o que que a gente vai fazer? Então a minha gama de ativos é muito grande, né? Operação, opero, enfim, opero índice por causa disso. E num caso desse, o que que você faria se você também tem uma leitura para intraday? Você opera intraday, entendeu? Então, assim, você ter as duas opções com a base igual, uma base fundamentalista, vai ajudar vocês a caminharem para a mesma direção, de uma forma mais fácil, tá? Então, quando ele veio falar comigo que ele me mostrou a plataforma, eu também eu falei, deu meio errado ali, porque a filha dele também tava nascendo e tal, e aí eu, na minha correria de ir pro escritório, que eu abri o escritório agora, lá no Morumbi, e eu moro em Guarulhos, ou seja, é super longe, tá? Então eu tava nessa correria também. E aí eu falei, bom, eu vou ir testando aqui enquanto a gente consegue marcar de conversar mesmo para poder ver. E aí eu fui testando e aí eu vi isso, né? Eu vi essa junção que seria tipo, eu falei, meu, é a junção dos mundos aqui, a gente vai conseguir pegar as duas pontas. Você pega as duas pontas, né? Então, eu gostei pra caramba, tenho certeza que vocês vão gostar também. Vamos lá, o gráfico. Bom, força da moeda só 9,10, tá? Não atualizou ainda não. Calma aí. DXY. Vamos começar no DX, que é a nossa sexta. O que que eu vou mostrar para vocês? Primeiro o COT, né? Vamos lá. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Vou mostrar o COT para vocês. Ó, calma aí, gente. Aqui. Vamos lá, começando pelo COT, né? Que é a base fundamentalista ali minha. Depois eu já vou para as notícias também. Então, vamos lá. COT. COT tanto do dólar quanto do euro.
eles já tinham virado há basicamente aí 2 meses atrás, tá? Então eu já estava inclinada para compra no dólar e já estava inclinada para venda no euro. Já faz 2 meses. Agora, assim, o que empacou todo esse processo aqui de não ter acontecido antes? A geopolítica, né? De toda a nossa base de fundamentos, o que pode empacar sempre vai ser contextos econômicos, porque a gente tem ali um Trump, né, fazendo toda a gestão ali e acaba impactando ali um pouco. Não adianta, tá? Isso daí vai ser qualquer base. Qualquer base que vocês forem operar e acontecer isso. Tanto que os traders, a maioria, amigos até, tiveram que se adequar e se readaptar com a questão geopolítica do Trump, tá bom? Então, isso daí acabou empacando um pouco essa questão de não ter acontecido antes. Por quê? Comerciais, gente, que seria, né, o vermelhinho aqui, ó. Esse é o comercial. Institucional é o azul e o varejo é o verde. Os comerciais a gente opera o quê? Rede de fundos, né? Então, quando você fala em rede de fundos, é um tempo bem macro, tá? Geralmente a gente vai olhar trimestre, vai olhar semestre, e aí eu coloco isso daqui com a análise ali técnica, né? Que eu utilizo ali a análise do Quartly, algumas coisas do ICT, com o ICOF, então ficou um operacional assim, um pouquinho de tudo, né, praticamente. Então eu olho para isso aqui pelo COT. Hoje nós temos esse COT aqui já liberado no TradeView, tá? Pelo Larry Williams Index. Ele acabou liberando. Então, aqui pelo gráfico, eu já estava. Deixa eu abrir isso aqui. Eu já estava olhando compra, tá? Agora, o que que eu estava esperando também de gatilho? As questões do Trump aí de geopolítica, né? Só que aí ele entrou numa base, vamos lá, que já era a extremidade aqui de um volume profile, que é uma VP, né? E geralmente, quando vai para a extremidade, é os lugares que eu vou operar. Operando extremidade de demanda, operando extremidade de oferta. Então, eu espero algum alinhamento, que pode ser de mês, por exemplo, low e high do mês, que eu sempre vou marcar low, high do mês, low, high do trimestre, low, high da semana, para a gente ver onde que vai estar a liquidez ali, tá? Pela volatilidade também já estava em 1,0, que é onde ele faz uma decisão para o lado que ele vai, né? Então eu já tinha duas confluências aqui. Extremidade de VP, 0,0, e já estava em uma região forte de demanda, tá? E se a gente for olhar com o euro, vou pôr aqui no euro rapidinho. A gente sempre faz uma correlação dessas, né? Deixa eu puxar. Aqui, ó. Se nós formos olhar pelo euro, o euro também já estava num 1,0 referente aí ao trimestre, né? E já tinha feito praticamente o mesmo contexto do DX. Agora, qual foi a diferença? O euro já tinha pego a liquidez da desmontagem anual, enquanto o DXY ainda não.
O que que me deixou desconfortável no DXY? Exatamente isso. O euro já tinha pego um fechamento anual e o DXY ainda não. Então, isso quer dizer que o euro tinha andado mais que o DX, tá? E aí, pelo DX, realmente, nessa questão, ele tinha me deixado um pouquinho mais desconfortável, mas todos os outros parâmetros já estavam me dando compra nele. Automaticamente, venda no euro. Beleza, gente? Até aí? Dúvidas? Não? Tá. Então, aqui, estou inclinada para a venda no euro, tá? Dai, como você vai confirmar? Vou esperar agora uma atualização da força da moeda e aí eu vou olhar a força da moeda da semana e ver se vai continuar, tá? Eu já estava inclinada para venda no euro devido ao COD e compra no dólar. Tranquilo? O que que eu fiz? Vim confirmar o gráfico, né? Ver se está em região de oferta, região de demanda, extremidades. Eu, por exemplo, eu gosto muito de oferta e demanda. Dificilmente eu vou conseguir comprar topo, não consigo, tá? Eu sei que tem pessoas que conseguem e se dá bem fazendo, mas eu não consigo, beleza? Tem gente, deixa eu ver, gente, tá tendo um retorno aí. Pronto, multado. E você, Felipe, consegue? É que você opera mais tendência, né? Isso, minha operação não é mais baseada em tendência. É, Mas a nossa análise fundamentalista, ela tá igual à tua. Tá trazendo um dólar mais forte e um euro mais fraco. Essa é a nossa visão também. E para essa semana, eu opero, na minha preparação de mercado, eu já defino o que eu vou operar, né? Então, sim, se eu escolho um ativo, eu já defino se eu vou operar ele comprado ou vendido para a semana, e eu só opero dessa forma. E para essa semana, eu vou operar vendido no Euro USD. Então, é, mesmo que eu faça o intraday, as minhas operações vão ser somente de venda no Euro USD. legal. Então, estamos inclinados para o mesmo lado. É, vamos aqui ver um pouquinho de notícia também, tá? Da semana, para a gente ver o que dá uma passada, já que falamos do dólar e euro. A gente tem bastante notícia importante, principalmente pro dólar essa semana, né? Então vai É, movimentar bastante o segunda, mercado. segunda tá tranquilo, só tem os leilões aqui do euro. Vamos ver. Terça, a gente tem terça. Quarta, tem PIB do euro. Para gente que vai estar no euro, 5 da manhã, Q2, deixa eu ver aqui. Tá com uma projeção um pouquinho menor, hein? Do PIB aí. Vai ser compatível com nossa operação. Olha aí que bom. Projeção de 0,2, enquanto a atual tá 0,4, tá? Vamos passar aqui. PIB zona do euro também, ó. Tudo no mesmo dia, hein? Tudo quarta-feira. Projeção também um pouquinho mais baixo. Cadê os USDs? Tem ADP, quarta-feira. Então, mas era para ter JOLTS, né? Deixa eu ver se eu passei aqui. Geralmente o JOLTS é antes do ADP. Aqui, ó, JOLTS, gente, JOLTS. Confiança do consumidor. Então, essa confiança do consumidor
Pelo tanto, eu até falei isso na última live com a galera da minha comunidade, né? Pelo tanto de acordos que o Trump já vem conseguindo e fazendo, a gente já sabia que essa confiança do consumidor ia vir melhor, né? Então, a gente já está com uma positividade muito grande para o dólar referente aos acordos. O Trump fez uma jogada de mestre, tá? E essa jogada de mestre aí era para subir o dólar. A gente já sabia que era para ter uma valorização boa aí do dólar. Lógico que ele está também trazendo bitcoins, por isso que eu falo que é uma jogada de mestre dele. E a confiança do consumidor vem aumentando devido aos acordos geopolíticos que o Trump já vem conseguindo aí com vários países, menos o Brasil. Mas vários países ele conseguiu uma boa negociação com o Japão, agora com a União Europeia, então é todo país que para ele, né, são países fortes. Ixi, calma aí que saiu do negócio. Calma aí, deixa eu voltar. Pronto. São países fortes, né? Então, confiança do consumidor lá em cima quer dizer que nós vamos ter um dólar aí fortalecido para os próximos meses, quem sabe, né? Confiança do consumidor. Pronto, falei. JOTs, para mim também é muito importante, já falei isso para vocês, né? Aqui são as vagas de emprego, todos os empregos, no geral. Então, eu considero uma notícia muito mais importante que o ADP, porque o ADP ele é mais manipulativo, tá? O ADP, geralmente, eu estou abrindo aqui, porque geralmente tem uma diferença entre um e outro, tá? Apesar da projeção estar aqui mais baixa, tá? Eu acredito que a confiança do consumidor vindo mais alta, essa projeção aqui, ó, pode vir mais alta também, tá? Dos jogos. Apesar de estar mostrando aqui uma inclinadinha, né? Deu uma confiança aqui um pouco mais baixa. Mas devido à confiança do consumidor, ela pode vir um pouco mais alta. ADP, eu não dou muita importância para ADP, devido ser um resultado muito manipulado. Beleza? E você, Felipe, qual a sua base aí entre os três? Boa, perfeito. O Jolts também, a gente dá mais importância devido a o que ele traz para o mercado, né? O ADP, quando eu comecei a operar, há 5 anos atrás, ele era mais importante. São casos de análise diferentes, né? Sim? Ele era mais importante. As pessoas viam ele e estipulavam payroll por ele, faziam diversas análises que acreditavam que vinham derivado dele. Mas ele, sim, ele perdeu a sua credibilidade, podemos dizer assim, devido a tudo isso que tu falou, né? Então, Uhum. sim, a gente olha bastante o Jolts também, e o ADP ele acaba ficando de lado. Eu observo bastante os leilões também ali, né? Para projetar os juros, para entender o que o mercado tá achando os juros, se tá caro ou tá barato, né? Então eu olho bastante. E a confiança do consumidor, eu tô contigo. Acredito que é o que tu falou ali. O Trump, ele vem movimentando, né? Ele é pró-Estados Unidos total, né? Sim. Então, ele Uhum. faz de tudo para os Estados Unidos crescer. Tanto que o Uhum. acordo ali com o Japão que tu comentou foi o maior acordo da história, né, dos Estados Unidos. Exatamente. Então, enquanto todo mundo tá criticando ele, dizendo, ele tá taxando o mundo, ele é maluco, ele tá trazendo muito negócio para os Estados Unidos, né? Que é a função de um presidente, acredito eu. Ó, E- eu tava num workshop não, foi uma palestra, né? Que eu fui convidada ali por um representante da BlackRock, né? E a projeção deles é para dólar forte em 7 anos, Sim, entendeu? Porque eles são do position, né? Então eles estavam falando ali como eles fazem. A partir de um ano é position para eles. Então, meu, dólar forte, eles falaram, olha.
veio essa crise e falaram de recessão. Cara, a gente não projetou recessão para os Estados Unidos em nenhum momento. Ele deixou muito claro isso lá. E ele falou de uma projeção que eles estão posicionados em dólar forte para 7 anos. É. Não, e com o Trump mesmo, É, ele é muito pró-mercado, pró-investimento, pró-empresas, né? É dali que parte tudo. Então, sim, ele trazendo tudo, se eu não me engano, foi 500 bilhões de dólares de investimento do Japão ali. Então, isso movimenta muito a economia, né? Então, o cara, ele é muito bom. Ele é muito bom e ele faz é, acontecer. sim, e o Trump é jogada de mestre. Quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, o cara tá jogando. E ele sabe manipular mercado, né? Ele é Ele bom. é mestre em manipular mercado, então tem traders com ele ali. É, a gente que vê de fora, a gente que é taxado, a gente que vê taxando o mundo, parece ruim. Mas para quem o americano, ele é muito patriota, né? Então eles defendem Sim, muito a bandeira dos Estados Unidos. E lá, pelos conhecidos que eu tenho, né, que é fora do Brasil, então, eles adoram o Trump e apoiam ele nessas loucuras que a gente acredita, né? Porque eles sabem que como a gente fala aqui no Sul, ele não dá ponto sem nó, né? Ele sim, tá fazendo isso, mas lá na frente já tá pensando alguma coisa. Então eu tô bem contigo ali nessa confiança do consumidor e acredito que pode ser sim, pode aumentar sim. sim, exatamente. Bom, já estamos aí com projeção para dólar mais alto. É lógico que para o Brasil não é legal, né? Mas é mais porque o nosso governo ali não está querendo fazer acordo, está querendo debater só com a maior potência mundial, só isso. Então, para nós é bom, para nós investidores, tá? Não é ruim. Um dólar vai subir e vai ficar melhor para a gente que está no dólar, né? É isso. Então, assim, para quem está no Brasil é outros 500. Para a gente estar no dólar, vai ficar bom, beleza? Já queria essa alta do dólar faz só 2 meses. Faz só 2 meses que eu estou projetando. PIB, gente, PIB, zona do euro, projeção para baixo, tá? Então tá bem interferindo aí com nossa análise. Eu não vou olhar ADP, tem PIB dos Estados Unidos, sabe? Vamos ver aqui, tá demorando. Tá manivendo esse negócio hoje. Vamos lá. PIB dos Estados Unidos está com uma projeção um pouquinho melhor da projeção anterior, que é bom também. O que que você acha disso, Felipe? Esses dados ali são todos preliminares, né? Sim, Eles erram bastante esses dados. Então, eu olho, eu tô contigo ali, eu vi o dado que tu abriu, eu não estava acompanhando eles, não tinha analisado ainda, mas a projeção já está dizendo que tá menos pior, tá né? menos pior, tá um É, pouquinho melhor. então, e o investidor gosta disso, força pro dólar com certeza, e depois aí quando vir o dado correto, ele vai mostrar, né? Sim, Mas acredito que é isso daí. a Só gente tem decisão de taxa de juros, ó, do CAD, hein? tem dos Estados Unidos também, na Ah, quarta-feira. Tem na tem do quarta-feira Cash. também, Deixa eu ver aqui. às Acho que 3 horas. passou. Calma aí. Deixa eu passar de novo. Eu acredito que ele já está precificado e que essa taxa de juros de 4,5 não vai ser alterada, né? Mas o importante depois é o discurso do Powell, principalmente na parte de perguntas e respostas ali, né? Que tom que ele vai vir, né? Depois daquelas ameaças dele ser demitido e tudo mais. Tem que ver como ele se posiciona. Aqui, achei. E se eu Pronto. não me engano, esse é o gráfico de pontos. Uma vez sim, uma vez não, é liberado os gráficos de pontos, né? Na decisão de política monetária. E aqui a gente consegue ver quantos membros estão mais inclinados para corte ou não de juros. Então, o dado ali, ele pode, a hora que sair, o mercado pode reagir de uma forma, e depois que eles abrirem o dado e digerir o dado, né, entender quais membros que estão dispostos a manter a taxa ou cortar, o mercado pode dar uma virada ali, né? Tem que ficar de olho. Eu não lembro se é dessa vez que tem o gráfico de pontos. Eu sei que é uma decisão tem, outra não, uma tem, uma outra não, né? Então tem que ficar esperto também nisso.
Isso é um pouquinho mais É, complexo de ler esse dado. é legal esse daí, hein? É legal. Eu não lia esse dado. Vou dar uma olhada. É um gráficozinho de pontos. É só bolinhas, mostram, né? Aí mostram quantos membros estão inclinados a cortar, né? Aí se tem muitos, ou se tem mais do que a anterior, já indica que para as próximas possivelmente vão começar a cortar juros. Aí o dólar perde um pouquinho de força. Ou se não, se antes tinha mais membros que queriam cortar e agora não tem, ah, o dólar ganha força, né? Então é Sim. legal observar Eu não esse. sei se você viu, mas na sexta, eles fizeram uma reunião, o Trump e o Fed, e eles saíram mais otimistas dessa reunião. O Fed até falou em um possível corte de juros, tá? Mas se a gente for olhar aí nessa base que nós estamos agora de acordos, favoritismo do dólar, enfim, se o Fed vier cortar juros, nós vamos olhar como positivo para o dólar nessa questão. Porque a gente vai ter uma inflação um pouquinho mais baixa, mais moderada, porque é isso que ele está esperando para cortar, ele já tinha avisado, né? Se estiver nesse parâmetro, aí soa como positivo para o dólar. Se não estiver, vai soar como negativo. Aí você entra na questão varejo, né? As pessoas olham a corte e já falam, é o corte. O que Sim, que vai acontecer? Vai cair. Mas a gente está num contexto que o olhar é diferente. É um perfeito. contexto geopolítico, né? Então, a gente vai olhar isso daqui no corte um pouquinho diferente do que, é apenas um corte de juros e vai cair. Não. Em primeiro momento, eu acredito que cai rápido, né, pro intraday, Sim, mas sim, até final da semana ali para próxima, o mercado já entende como isso o que é ruim é bom, o que é bom é ruim, né, que antigamente funcionava assim. Então eu exatamente. acredito bem dessa forma aí, sim. Acredito Pode ser ali uma capturazinha de liquidez para baixo e voltar. né? É que, como eu vejo muito macro, então eu olho um contexto ali meio macro disso, né? Mas vamos ver aí o que vai vir nessa reunião aí. Nessa daqui ele não vai cortar, mas ele pode avisar. Nas perguntas e respostas ali, principalmente, né, Ele pode pode dar avisar. algum indício, alguma coisa É, que que o investidor entenda, né, de alguma forma, talvez ele não fale explícito, mas se o investidor entender que ele está apontando para algum lado, o mercado já se antecipa, né, e sim, começa a montar a posição antes que acontecer o fato, né? exatamente. Isso aí. Vamos lá ver o que mais tem. Ó, tem decisão de juros da JPY também, mas não tem. Vai ser mantido, não é? Pelo menos por enquanto, os juros mantidos. Bom, acredito Sexta-feira que tem é isso. payroll, Tem payroll sexta. Caramba, hein? a semana é boa. Vamos ver esse payroll, hein? O passado foi legal. É legal o payroll passado. Ficou tudo alinhado, né? É, tava bem Ficou, certinho. E fazia tempo que não ficava, viu? tinha os empregos ali, o salário, foi tudo alinhado, tudo para fortalecer o dólar, né? Foi tudo, É, já tava tudo certo que ia fortalecer o dólar. foi. Ficou meio empacado, mas veio fortalecendo, né? Deixa eu abrir o índice de desemprego. Pedidos iniciais, seguro-desemprego. Tá com uma projeção um pouco mais alta. Tem PCE. Então, isso daqui para o Fed avalia bastante isso aqui. O PC PCE. o principal índice, o índice que eles mais gostam, né, de avaliar de inflação, né? Olha a projeção. Olha a projeção, ó. Não tem motivo para eles continuarem com essa taxa tão alta, né? Se tá tudo Exatamente. direcionando. Entendeu? Isso é muito bom. É.
E é como tu falou ali, que os juros mais baixos para a economia é maravilhoso, porque sobra mais investimento, sobra financiamento, fica mais barato para as empresas, né? As empresas Sim, ganham mais, a dívida delas ficou menor, sobra mais dinheiro para investir, expande, cresce, todo mundo fica feliz, o funcionário ganha mais dinheiro, ele tem mais dinheiro, ele compra mais e fica perfeito o cenário. É o que a gente. exatamente. Era exatamente o que ele estava esperando, tá? Esse É, resultado aqui do PCE. Então, ó, esse PCE vai vir na sexta e ele vai falar na quarta. Então, possivelmente ele avise um corte. é. O Power é bom, ele é bom, ele não gosta de deixar muitas pistas, né? Mas talvez ele solte alguma coisa ali que dê pra pegar no ar o que ele tá querendo transmitir. Sim. Tem que acompanhar os dados e a coletiva de imprensa dele ali que para entender o que que vai acontecer. Taxa de desemprego. Cadê a taxa daqui, gente? Tá aparecendo, não? Sexta-feira, 9h30. Então, mas tá pedindo, tá no meu aqui, tá aparecendo só iniciais por seguro-desemprego. Tem embaixo do payroll, tem. Eu acho que não é payroll essa sexta, hein? Ah, não, é sim. Tá certo. Eu tava olhando. Tava olhando quinto, gente. É a Sorry, primeira, é a primeira sorry. sexta do mês sempre, Tá né? certo, tá certo, tá certo. É que às vezes não fecha. Agora eu achei. Pronto. Então, o PCE é na quinta, e aí ele vai falar na quarta. Ele vai antecipar alguma coisa, pode ter certeza. Taxa de desemprego. Vamos lá. Tá com uma projeção mais alta, hein, para taxa de desemprego. Não gostei, mas tá bom. Vamos ver como tá o resto. Relatório de emprego. A taxa de desemprego vindo a 4,3 soa como negativo, né? Mas aí vai depender de como for a semana. Às vezes pode ser um negativo só em relação a pullback, entendeu? Como a gente vai ter uma semana muito volátil, porque pelas notícias vai ter JOLTS, vai ter FONC, vai ter uma semana bem dinâmica. Vamos lá. Relatório de emprego. A projeção está para menos empregos, não agrícolas, tá? 147 atual, menos empregos não agrícolas. Se a gente for comparar aí um payroll, tudo bem que eles manipulam, né? Nem sempre vem o que está aqui. Mani- Pelo que está aqui, seria um dólar mais fraco, tá? Olhando os dados aqui, ó, só do payroll. Agora, se eu olhar um contexto, eu acredito que não vem o que está aqui. É que o payroll também ele erra bastante, né? Essas Sim. projeções ali, se a gente for ver. Então, Então, assim, pela projeção, é um dólar mais fraco. Mas vamos avaliar a semana inteira. Tudo da semana tá dando um dólar mais forte. ó, eu abri aqui nas últimas uma, duas, três, 4 vezes ele tava com uma projeção e deu bem acima do esperado. Exatamente. Então, Uhum. Pelo que tá demonstrando a semana aqui de força no dólar, não tô acreditando que venha essa projeção aqui que tá mostrando, tá? Acredito que venha menos de taxa de desemprego. Que é assim, a confiança do consumidor sobe. Aí você vai ter uma taxa de desemprego a 4,3, tipo, não tem lógica se a gente for parar para pensar, né? O sim. quebra-cabeça está errado. Então, na minha opinião, não é essa projeção que possa vir, tá? Mas se vir, soa como negativo. Mas a gente tem uma semana muito
volátil aí com positivo pro dólar, tá? Tranquilo isso aí, Fê? Sim, tudo certo. Tá bem alinhado nossas expectativas aqui. É o que eu acredito também. Então tá bom. Então estamos suando aí uma positividade pro dólar. Siga o meu eurinho, que eu já tô vendida nele faz um tempo. E vamos ver o quê? Ouro, né? Vamos ver o ouro também. Seguinte, eu vou falar o que eu já tinha feito aqui no ouro, porque na verdade ele já tinha chegado. Deixa eu vir para a semana. Calma aí. Pronto, fica mais fácil aqui. Ele já tinha chegado e capturado o ponto de opção, né, que eu utilizo ali, que é um posicionamento de players. E quando ele capturou, eu falei, gente, a prata ainda não chegou aonde ela precisa. Por quê? A prata e o ouro supervalorizou, né? Eles entraram ali em uma valorização histórica. E aí, pelo ponto de opção que eu tenho ali, de posicionamento de players, o ouro tinha chego e a prata não. Então, o que que ia acontecer com o ouro? Coloquei aqui a análise de volume profile que eu utilizo também e falei, gente, ele vai acumular e a prata vai andar. Desde então, ele acumulou. Acumulou na POC. Ó, eu tinha até feito o desenho já para eles, né? Tudo certinho. E aí eu falei, vai acontecer isso. Tá acumulado desde o dia 26 de junho. Não, até um pouco antes, ó. 16 de junho ele tá acumulado. Para mim é acumulado. Para quem opera intraday, deu para pegar umas vendinhas, né? É, ele subiu, né? Acho que essa semana. Eu Sim. operei pouco. Eu opero. Meu core é moedas, né? Eu dou Aham. umas olhadas no S&P ali no Nasdaq e no ouro um pouquinho. Mas o que eu tava operando era vendido no ouro. Sempre Sim. vendido. Que agora, na verdade, ele já está num ponto de acumulação que ele realmente vai vir com uma queda. Eu acredito nisso também. Tá? É, prata, aí vocês vão ver a questão da prata, tá? Vamos lá. O que que a prata fez? Deixa eu ver aqui. Ela quase chegou nos 40. Faltou um pouquinho, ó, 39.920. O que que ela ainda pode fazer? Mas pela projeção do dólar e do euro, agora eu tô acreditando que ela já pode vir a cair, tá? Falei que ela poderia renovar topo novamente para capturar os 40 e realmente cair, porque eu estava esperando ela nesse ponto de opção, tá? Pelo que ela já fez, a gente pode esperar. Ela já tem uma retração, né? Um pullback em alguma ineficiência de preço aqui, porque ela vai fazer alguma retração, então é legal a gente acompanhar isso para poder ela cair, tá? Mas lembrando que ainda faltou pouquinho para ela chegar nos 40. Ficou bem próxima. Ficou nos 39.940. Então, o que que eu faço? Daí, coloco alarme. Meu gráfico é movido a alarme quando acontece isso. Ou eu coloco ordem pendente, ou eu coloco alarme. Num caso como esse, eu ponho alarme, tá? Porque eu ainda tenho um pontinho aqui que ele não chegou. Então,
eu coloco alarme ali numa região próxima da qual eu possa entrar novamente, que aqui seria uma ineficiência, tá? Aí eu vejo o que que vai acontecer a partir dali para poder eu entrar. O que que poderia ter feito que eu passei na minha comunidade, tá? Vou explicar. Quando ela chegou aqui, ó, eu falei, gente, se vocês quiserem vender, vende. Só que se o stop de vocês vai ficar acima do 40. Expliquei isso, tá lá, Tê, na análise swing. Tava aqui a região, tá? Só que o stop vai ficar acima do 40, vocês vão segurar. Para segurar, o que que vocês vão fazer? Diminuir a mão, né? Você entra com uma mão muito mais baixa do que você ia entrar. E aí você segura o stop e fica na operação. Você não vai perder a operação. Até porque a prata paga muito bem, né, gente? Vamos combinar. Então seria isso aqui, né? Acima do 40 para a gente pegar até um fechamento aí de desmontagem ou vácuo aqui do preço. Seria bem legal. Penso tanto que uma prata não paga TI. Dá para fazer um mês. Beleza? Eu não vou falar de SMT com euro aqui, porque na verdade o euro não, o ouro, desculpa. O ouro ele já estava em acumulação. Quando ele acumula muito, ele vai entregar muito. Então a questão era a prata pagar os 40 para poder os dois andar, entendeu? Tranquilo, gente? Ouro, prata? Perfeito, muito legal, Dai. Beleza, ouro, prata. Agora vamos ver o que? S&P e Nasdaq. Dá uma passadinha aqui em todos. Gente, S&P estava esperando ele na região de 6.500, tá? Para a gente começar a pensar na venda dele, do S&P. Felipe, lá na sua plataforma, calma aí, deixa eu ver. Acho que eu tô com ela aqui. Outra venda. Tava inclinado para venda já o S&P, né? Na Ô, Dai, tu dá sazonalidade. tu dá um F5 ali, um Ctrl F5 aí Aqui? na página, por favor, Calma aí. pra atualizar. Acho que não atualizou. Foi? Põe ali uns índices pra nós ver. Isso aí, agora sim. O S&P, ele tá bem difícil de ler por fundamentos, né? Porque só o Sim. índice 6 meses que tá dando uma compra, o resto tá tudo meio neutro. Os contratos tá andando de lado, né? A gente consegue puxar ali, se tu ir lá nos contratos, tu consegue ver o aí contratos, aí nos índices, ali em cima, sobe, Calma aí. índices, aí S&P. Ó, se tu vê nas últimas, na última semana ele nem mexeu de lugar, né? Sim, Ele sim. tá de lado ali. Então, a gente deixa ele como neutro. Então, por isso que o score dele tá só 100 positivo. Ele tá bem difícil de ler. Sazonalidade, de 2 e 4 semanas tá lateral, o index 36 meses tá lateral. Para mim E, ele tava bem feio mesmo, tipo, tá bem é, feio. Mas eu tava esperando ele nessa região do ponto de opção de 6.500. Tá por, chegando, tá? por análise técnica, É, tá perto de vender, né? Porque tá bem esticado, né? Mas é, também se seguir na tendência é mais difícil de operar isso aí. sim. Eu tô esperando essa movimentação dele para poder eu pensar na venda, tá? Porque ele ficou bem chato mesmo, real, bem feio.
É, Nasdaq. Ó, o Mas aí, Nasdaq, ele já chegou no ponto de opção, porque o Nasdaq, ele tende a andar mais rápido, né? e só que tem aqueles pontos que a gente falou ali, né? Se reduzir juros, se aumentar Tem. emprego, se inflação diminuir, isso tudo fomenta as empresas, né? Que são as empresas Sim. dos índices ali, principalmente essas de tecnologia do Nasdaq. Juros, empresas tecnológicas, eles captam muito empréstimos, né, para se alavancar. Então, quanto maior os juros, a empresa fica mais cara. Reduzindo os juros, sobra mais caixa no final, lá na última linha, né, do DRE. Então, o Nasdaq tende a se valorizar, o S&P também, com certeza, se a taxa de juros for cortada, os empregos forem estimulados e a inflação cair. Então, é 2 pontos ali, né? Isso pode seguir subindo devido a todo esse contexto de taxa de juros, né, e emprego. E tem que acompanhar. Tem que acompanhar, porque daqui para frente é isso aí. Deixa eu ver como tá aqui. Eles foram que ficaram, tipo, mais chatinhos, assim, né? Pelo menos para mim, eu achei. Bom, tá em contexto de venda para os comerciais aqui, tanto no trimestre quanto no semestre. E chegou no ponto de opção. A gente pode ter aí uma correlação entre os dois, né? Um chegou no ponto de opção e o outro ainda não. Então, esperar aí para amanhã. Geralmente eu não opero de domingo, tá? É só análise mesmo e preparação. Aqui. Um chegou, o outro não. Deixa eu ver como tá aqui. Pode ler. 13. Cara, tá feio pra caramba o potinho. Olha o que ele fez aqui. Tipo, veio pra venda, voltou pra compra. Tá feião. E assim, o semestre dele ainda tá muito inclinado pra compra, né? É, gente, é um ativo que assim, vou só olhar, tá bom? Não vou entrar nele, vou só olhar. Vamos ver o Platinum. Cara, esse Platinum, eu já tô nesse Platinum também já faz acho que 2 meses olhando o Platinum, tá? Ele fez efeito de cauda, ele fez uma par de coisa até ele conseguir vir. Se a gente olhar aqui, ó, ele também chegou no ponto de opção, tá? Eu tô olhando muito pro Platinum para pegar a venda nele junto com a prata. Como ele já chegou no ponto de opção, aonde ele tá, ele já pode vir para uma queda, tá? Deixa eu olhar a desmontagem. Aqui, ó, uma queda pelo menos até o fechamento do mês, tá? Então, estou inclinada para venda no Platinum. Tinha o Paládio também. Paládio é o mesmo contexto, só que o Paládio já tinha dado vários efeitos de cauda. É, aqui, ó. Já tinha ido lá nos 150%, tinha passado os 100%, que a gente considera a extremidade. Ou seja, tá aqui acumulando para estopar a galera, né? Só isso que ele quer fazer. Mas contexto de venda também, tá? Se vocês olharem, a gente vai entrar aí em uma correlação positiva, no caso, né?
porque fazia muito tempo que não estava acontecendo a correlação verdadeira de dólar e ouro, dólar e metais, no caso. O dólar ficou subindo junto com o ouro um tempão, não foi? Os dois juntos. Por quê? Situações geopolíticas. Então, agora a gente vai ter um contexto padrão de mercado, que a gente fala, né? Que é dólar subindo, ouro caindo, automaticamente os metais. Tá, é a força da moeda que tá atualizando, tá? É, calma aí, gente, calma aí. Deixa eu tirar esse negócio. Era nem pra tá fazendo esse barulho todo que eu tinha tirado. Mas para nós aqui não vem o barulho. Não? Nossa, Não. vem um barulho enorme. Ainda bem, então, que não foi para vocês. Bom, enfim. E aí a gente começa a ver um contexto dos metais, né? Os metais caindo enquanto o dólar vai estar subindo, tá entrando num padrão. Ah, vamos ver aqui. Eu tinha feito análise de bitcoins também, que eu estava esperando, na verdade, a retração dele para comprar, tá? Que o bitcoins eu tô só compro. Só compro bitcoins. Calma aí. Vamos. Aqui, ele quase chegou no 100%. Deixa eu abrir. Pronto. Para eu comprar ele agora, tá? Aonde ele tá, eu DAI, não compro. Mas se ele fizer uma retraçãozinha aqui, ó, nessa região onde tem defesa, tem desmontagem mensal, cara, aí eu compro, tá? Por quê? A gente tem um contexto aí de ter um Bitcoin mais alto para o resto do ano, né? Um Bitcoin chegando aí a quase 200. Então, se acontecer essa retração, que é o que eu estou prevendo, até porque já tem players aí posicionado para venda, players grandes, e eu coloquei esse contexto mais macroeconômico lá na comunidade, até sobre o BTC, essa semana aqui que acabou, a gente consegue pegar uma compra e continuar a compra aí o resto do ano, beleza? Minha inclinação para o BTC é totalmente essa daí. Eu não vou vender BTC na loucura. Onde vai dar? Bem na POC, tá? Então ele pode bater e já subir, bater e acumular. Qualquer um dos dois contextos, vou entrar para uma compra que o stop vai ficar legal. Tranquilo, gente? Dúvidas? Vou passar o SDCAD, tá? O SDCAD e o SDCHF, de contextos aqui. O SDCAD, ele super acumulou, né? Tá bem acumulado, na verdade, já. Tô no semanal aqui, tá? Tá bem acumuladinho o SDCAD. Porém, desmontagem anual, ó, ele já veio para desmontagem anual, já capturou esse fechamento do ano.
ou seja, é uma região legal, ele está acumulando, porque é uma região forte, né, de demanda. Deixa eu olhar o SDCHF. Calma aí. Eu vou direto aqui, tá? Porque eu já tinha olhado o COT, essas coisas. Mas geralmente a gente olha COT sempre em futuros, nunca é em CFG, tá? É sempre futuros. Então, se eu for olhar CAD, o contexto do CAD vai estar para venda, porque aí a gente entra nas moedas bases, né? Qual é a base? O USD. O USD está para compra, CAD para venda. A mesma coisa com o CHF. Se a gente for olhar o COT do CHF, vai estar inclinado para venda, enquanto o USD vai estar para compra. Beleza? Vamos ao contexto, tá? Então, eu já estou aqui na procura de compra e compra do USD CAD, compra do USD CHF, certo? Aqui é o CHF e, ó, e aqui o USD CAD. Agora vamos lá para o macro. Mês, tri, mês, tri. Vamos lá, visivelmente aqui pela análise técnica agora, né? O que que aconteceu nos lows aqui do trimestre? Eu estou procurando compra pela análise fundamentalista, certo? Então, pela análise técnica agora, eu vou continuar procurando compra. O SD CHF capturou o low nitidamente, né, do trimestre, e o SDCAD não. Temos um SMT de trimestre aqui, de mensal também. Então, o que que acontece aqui? Pelo meu contexto, a forma que eu gosto, né, de operar, eu vou pelo que capturou. Então, eu escolho um dos dois, tá? Eu não vou operar os dois. É um dos dois. Ó, o que capturou para mim vai estar melhor do que o que não capturou, porque ele tende a andar mais. Beleza? Aula de mentoria, isso aqui. Saio do SDCAD e vou para o SDCHF, que para mim o contexto dele está muito melhor. E se ele terminar esse mês desse jeito aqui, vai ser legal. Podemos ter um mês bem bacana aí, no mês que vem. Em relação à compra nele, tá? Então, de contexto fundamentalista, contexto de análise gráfica, estou comprada no SDCHF, beleza? Até a desmontagem aí. Tem a do mês, lembrando que ele sempre pode, né? É,
tem uma reação em desmontagem, então tem a do mês antes da do trimestre. Então, com certeza ele vai ter reação para depois continuar. Tranquilo, gente? Felipe, quer falar um pouquinho aí do seu em relação às moedas? Posso, eu vou abrir a plataforma, que aí eu consigo explicar como é que eu analiso o mercado e como que eu opero, né? Mas muito legal ali, tuas análises, tá? Muito legal mesmo. Tu tava mexendo aqui, eu tava olhando nos meus contextos aqui e realmente bate tudo, é muito legal. E fico mais tranquilo de operar, né? Sabendo que a Sim, minha análise tem mais gente que tá, que tá olhando para o mesmo lado. Isso é bom. Eu imagino que se a gente tá olhando para lá, espero eu que os grandes players com muito dinheiro estejam olhando também e que a gente vá com eles. exatamente. Eu Eu consigo botar minha vou. tela aqui? Sim, calma aí que eu vou liberar para você. E eu vou sair da minha aí, você coloca. Pronto, pode colocar. Hum. Tá aparecendo para vocês? Tá, Então, pessoal, essa aqui é a Nexo, é a nossa plataforma. É uma plataforma de análise fundamentalista e análise técnica. Performance e comunidade, né? Eu falo tanto que quando eu falo meio rapidinho. O que que é a Nexo? A gente criou a Nexo para trazer embasamento de analistas para o trader de varejo, que é a gente. Por quê? Porque o trader institucional, quando ele vai operar, ele já recebe a informação do que ele tem que fazer. Comprar dólar, vender euro, comprar iene. Então ele só tem que ir para o gráfico e executar, né? Por quê? Porque os economistas, os analistas, os robôs automatizados, tudo isso já trazem todo o estudo e o parâmetro por trás. Então, teoricamente, a vida do trader institucional é um pouco mais fácil que a nossa, que tem que olhar dado econômico, que tem que olhar a posição institucional, que tem que olhar index, tem que olhar sazonalidade, tem que olhar tudo isso, e ir para o gráfico ainda e marcar nossos pontos de entrada e saída. Então, a ideia da Nexo é ser esses economistas, ser esses analistas, ser esses robôs que facilitam a vida dos traders. E a gente tem algumas ferramentas aqui dentro. Uma delas é a ferramenta Radar de Mercado, é uma ferramenta exclusiva desenvolvida pela nossa equipe aqui da Nexo Trader, tá? Isso aqui tu não vai ver em lugar nenhum. Não é nenhum mistério, não é nenhum segredo, não é nenhuma magia negra, mas a gente criou com muito tempo de uso. Isso aqui era um caderninho antes, depois virou uma planilha e agora virou uma empresa, né? Então, a gente utiliza o index de 6 e 36 meses, que vocês conhecem muito bem, que a Dai fala bastante. A gente usa períodos diferentes, só, né? Porque sim, dentro do nosso operacional faz mais sentido esse tipo de período, né? Então, cada um usa de uma forma, e a gente, pelos nossos backtests, esse aqui é o que cabe, serve mais para nós. A gente olhava principalmente, muito diferencial de juros, né? Eu, durante os últimos 3 anos, eu operei juros na veia. Era meu gatilho de entrada, era o diferencial de juros. Botava um gráfico em cima, botava o diferencial de juros embaixo. E só tomava decisão baseada naquilo. Só que desde o dia da libertação, o dia do tarifaço do Trump, que ele foi lá e taxou metade do mundo, descorrelacionou. A curva de juros não está mais correlacionada com os ativos de moedas, né? Os pares de moedas. Então a gente identificou isso e para evitar problemas, para evitar distorções, a gente está deixando tudo neutro por enquanto, né? Para evitar essas distorções, a gente está deixando neutro dentro da nossa ferramenta. A gente utiliza duas sazonalidades, de 15 e 30 dias. Porque como a gente opera mais curto prazo, a gente quer ver dentro desses períodos como cada ativo está performando. Então a gente traz aqui esses parâmetros. E a posição institucional. O que é a posição? É os contratos propriamente dito, né? Quantos contratos estão em abertos? A gente tem uma outra ferramenta aqui que se chama contratos, né? Que é a quantidade de contratos em abertos de comprados e vendidos pelos big players ou pelos comerciais. A gente consegue ver aqui todos os ativos de moedas. A gente tem cripto, Bitcoin e Ethereum por enquanto. Commodity, a gente tem o ouro e os índices americanos, os quatro principais. Aí a gente consegue ver na prática quantos contratos estão comprados e vendidos. E aí a gente finaliza nosso radar de mercado com esse número de contratos em aberto, são as posições institucionais.
E aí é gerado um score automático, porque cada um aqui tem uma pontuação. E devido a esse score aqui, a gente já sabe o que a gente vai operar durante a semana. Por quê? Porque a gente opera principalmente baseado em dados fundamentalistas. Isso aqui traz a união de diversos dados que vão me trazer esse score para o final, para eu saber exatamente o que operar e o que e quando operar eu vou para o gráfico. Tendo aqui, a Dai falou acredita na força do dólar, né? A nossa Uhum. plataforma também acredita, tá? Tanto que é o ativo mais forte para a semana, com um score de 200. Depois a gente tem um franco suíço, um iene japonês, e aí os ativos mais fracos, como Libra, dólar australiano, euro, é, Libra, desculpa, dólar australiano, euro e dólar neozelandês sendo o mais fraco de todos. E aí eu cruzo esses ativos. Eu faço um. Vamos dar a tela de novo aqui, só um minuto. Pera aí que eu tô aprendendo aqui com o. Mudou tá meu Word agora? Tá no Word. Tá, é que eu Pode não tô vendo o seguir. que eu tô fazendo, tá? Você não tá vendo? Não, não tá aparecendo pra mim. Mas tá, se tá a minha tela, tá bom. E aí Tá. eu já tenho os scores aqui, eu cruzo os ativos fortes com os fracos. Os três mais fortes contra os quatro mais fracos dessa semana, né? É, USD e NZD, NZD e USD, e aí eu já sei que eu vou vender esse ativo essa semana. E assim eu cruzo todos, eu já sei o que eu vou operar. Essa é a ideia do radar de mercado, né, da nossa preparação de mercado, é saber exatamente o que operar. Aí quando eu vou para o meu trend view, eu boto lá todos os pares que eu vou operar, que eu só vou operar esses 12 essa semana, e já sei que todos eles precisam ser vendidos, né? Essa semana foi uma semana típica que deu somente vendas, né? Mas normalmente não é assim, tem alguns ativos para compra e outros para venda, né? Se aqui, por exemplo, eu tivesse dado um franco suíço negativo, aí seria o SDCHF para compra, né? Mas como todos os ativos da frente aqui estão para compra, ficou como venda. Deixa eu trocar minha tela novamente. Aí a gente tem, a- tá aparecendo minha plataforma agora, né? Tá. Tá, boa. A gente tem a ferramenta de contratos, como eu falei antes, né? Que a gente consegue identificar aqui as posições dos big players. Antes eu acho que eu não falei. O nosso radar de mercado ele tem a commodity como ouro ainda, a gente já vai trazer mais algumas que a Dai pediu. E os três principais índices americanos, né? Todos eles com score para a gente entender o que a gente vai operar. Aí os contratos, a gente tem as moedas, cripto, commodity e os índices. E a gente tem a curva de juros que eu falei para vocês ali, que é muito importante, que é a lei de oferta e demanda, né? Quem paga mais. A gente consegue selecionar aqui o país que a gente quer e também o período de anos, de 10, 5 e 2 anos. O de 10 anos é o mais assertivo, né? É o que os investidores olham com mais propriedade, né? É o que os investidores analisam. A gente tem indicadores técnicos, que são, a gente automatizou um robô que ele traz em 18 indicadores o que está mais propenso para compra, uns 15 minutos, 1 hora, 4 horas diário e semanal. A gente vai trazer, vai projetar para trazer no mensal também, para dar uma ajuda aqui para a galera da comunidade da DAI, né? E a gente entende que aqui é um robô de indicadores técnicos. Eu uno a minha análise fundamentalista ali do radar de mercado para saber o que eu vou operar e aqui os meus indicadores técnicos vão me dizer se a direção que eu quero operar lá nos fundamentos está correta com os indicadores técnicos. E aí eu vou para o gráfico e procuro os pontos de entrada, né? Cada um dentro do seu operacional. Aqui eu consigo selecionar, favoritar os ativos que eu quero. Tem cripto, tem Ô, commodity. Felipe, Oi? mas aqui nos indicadores você também vê o score, né? Tem isso, boa, Dai, obrigado. A gente consegue ver aqui os meus favoritos, né? Eu consigo. A gente gera uma pontuação. A nossa ideia é deixar muito visual. Tudo com score e pontuação para o trader bater o olho e saber o que ele vai fazer. Quando eu estou comprando, o que eu busco fazer? Sempre mais que 20. E quando eu estou vendendo, eu procuro vender algo que está menos de 20, né? Um seguidor de tendência. A gente vai vender NZD-CHF essa semana. Então aqui está quase virando para uma venda no nosso operacional de fundamentos e indicadores técnicos. E aí cada um vai para o gráfico e procura o seu gatilho de entrada, né? A gente tem dentro da plataforma tem a força das moedas, né?
de todas as moedas aqui, em uns 15 minutos, 1 hora, 4 horas e no diário, a gente consegue identificar aqui. Eu utilizo isso como gatilho de entrada também. Por quê? Porque às vezes eu quero fazer uma operação, meu time frame é o 15 minutos, né? Talvez para quem vai operar no swing ali, teria que adaptar ou pensar como que usaria, né? Mas eu, como olho muito isso aqui, nos 15 minutos aqui, eu sempre olho, se eu vou operar o SDSHF, eu espero o dólar estar mais forte e um euro mais fraco. Eu entendo que eu entrando dessa forma, eu não vou tomar aquelas violinadas, aqueles calores, que quando tu entra na operação tu começa perdendo. Com essa ferramenta aqui eu consigo é, é, ter um olho melhor para minhas entradas. Essa é a ideia dessa ferramenta. A gente tem um diário de trade automatizado, onde a gente consegue cadastrar todas as nossas operações, o dia, o ativo que a gente vai operar, o dia da semana, o time frame, sendo do M15 até o mensal, a decisão, por que que a gente está entrando nessa operação, a duração que a gente vai ficar na operação, o alvo em pips, o stop, o resultado final, que às vezes não é sempre o que a gente deseja, mas é o que acontece, o resultado financeiro, a taxa que a corretora cobra e o resultado líquido, né? A gente consegue deixar aqui em aberto, finalizado, que aí no final do mês, da semana, como cada um quiser avaliar, vai ter aqui a quantidade de operações feitas, a melhor operação, o tempo médio de duração. Isso aqui é a minha conta verdadeira, tá? Então, as minhas operações estão durando em média 48 minutos. O melhor ativo que eu operei foi o GBPJPY. A melhor operação que eu fiz também foi. O meu melhor dia de operação é o quarta-feira. A minha melhor operação foi 127 pips, né? 1.270 pontos. A gente consegue ter todos esses parâmetros aqui. Por que que é legal o nosso diário de trade? Porque foi aqui dentro que eu identifiquei que eu não sou muito bom em índices, né? No mês passado, eu fiz 22 operações, e 5 delas foi no S&P. Eu errei 4 e acertei uma. E eu só identifiquei porque eu tinha isso aqui. O dashboard me trouxe que eu não estava performando bem no S&P. Eu só parei de operar ele e minha taxa de acerto já melhorou bastante. E como eu opero com risco e retorno positivo, então mesmo não acertando tanto, né? Aqui, isso aqui dá 66% deve dar, cada 3 erra uma, mais ou menos, né? Uhum. A gente consegue ter um lucro expressivo. A gente tem um chat para conversar com os membros da plataforma e tem um fórum. Aqui dentro a gente vai, isso aqui é spoiler, tá? Ninguém sabe ainda. A gente vai ter a Nexoflix, que é como se fosse um curso de skin the game, como operar na prática, né? Vai ter preparação de mercado do pessoal da Nexo, como a gente analisa o mercado. Quando for fazer uma operação ao vivo, a gente vai gravar a tela e vai mostrar como que a gente identificou o ponto de entrada, como que a gente olhou os indicadores aqui dentro, como que a gente se preparou para isso. Então vai ser como se fosse um curso para aplicar na prática, né? E a gente está trazendo aí mais algumas ferramentas que essa eu não posso dizer ainda. Mas a ideia da Nexo é unir fundamentos, análise técnica, vai trazer uma ferramenta de sentimento de mercado para a gente conseguir operar apetite e aversão ao risco, dar preferência para operar moedas, né, principalmente, ou índices também, que está muito atrelado a medo e a ganância. Então a gente está trazendo essa ferramenta e a gente vai unir tudo que o trader precisa para performar no mercado. Ele vai ter a métrica de performance, que ele vai saber o que ele tá indo bem e o que ele precisa melhorar. Ele vai ter análise fundamentalista na prática, indicadores técnicos, dizendo para ele não operar muitas das vezes, para não fazer besteira, ou dizendo, não, aqui tá tranquilo, segue por esse caminho, né? A comunidade ativa para a galera conversar entre si. A nossa ideia é fazer lives ali dentro e tudo mais. Então a ideia é montar um ecossistema completo, né, para os traders mudarem as suas performances. E já adiantando para quem está aqui, a Dai está pedindo para mim fazer algumas mudanças, né? A gente vai acrescentar bastante coisa aqui dentro da plataforma para se adequar ao operacional dela, porque a gente acredita no trabalho dela, né? A gente está gostando muito dessa parceria e para trazer isso de uma forma que os alunos, o pessoal que está aqui, entenda, né? Porque o mercado ele é tão mágico, tão maravilhoso que existem diversas formas de operar, né? Então, a DAI opera de um jeito e opera do outro, mas a visão é a mesma. Esse que é o importante, a gente ter a Sim. visão da direção, né? Eu vou entrar no quilômetro 1, ela vai entrar no quilômetro 2, mas a direção é a mesma, a gente está indo lá para o norte.
Essa é o objetivo da análise fundamentalista. E é nisso que a Nexo acredita, que sem a análise fundamentalista, o trader não vai performar no mercado. Exatamente, que é o que eu acredito, né? Por isso a gente ficaria um tempinho estudando sobre fundamentalista para a gente trazer, né? Porque a minha questão sempre foi a seguinte: por que que os traders antigos conseguiram fazer milhões no mercado sem gráfico? O que que É. tinha por trás? Eu vi a história de uma mulher que, meu, ela fez milhões operando oferta e demanda e lendo o jornal. Só. Ela É. só fazia isso, porque na época não tinha gráfico. E ela já tinha mais de 45 anos. Então, assim, qual era o contexto, né? Tipo, por que ela conseguiu mesmo sem gráfico? É sinal que o mercado não é só gráfico, né? Perfeito. É o que é o. Então assim, fundamentalista para mim, ela veio porque eu comecei a ter essa visão, né? Essa visão do contexto do mercado. Pô, o mercado não é só um gráfico. É o gráfico hoje, né? Que a gente tem o gráfico para operar, mas não é só isso. Então, o fundamento para mim tá antes de um gráfico. O gráfico é resultado do que É, acontece no mundo, né? E não o contrário do que os traders vendem por aí. Ah, chegou nessa exatamente. região aqui, sei lá, de order block, né? Eu até vi ali o Everton, acho que botou, acho que foi isso que eu entendi, né? Na tua análise ali, né, Everton? Tu mandou uma imagem, né? É, o que eu acredito que esses pontos eles funcionam, mas não é isso que dita o ritmo do Sim, mercado. O que dita é a economia, os fundamentos. E aí no gráfico, por isso que a gente tem que unir gráfico e fundamentos e sentimentos, exatamente. né? Que no final a gente Uhum, está apostando em probabilidade, é isso daí. É tudo que a gente acredita, quanto mais parâmetros na mesma direção, tende a nossa análise ser mais assertiva e a gente durar mais tempo no mercado. exatamente. Bom, vocês viram que a plataforma é maravilhosa, né, gente? Eu adorei a plataforma. Por isso que eu quis trazer o Felipe e a plataforma, porque é um contexto que vai ajudar demais. Simplifica muito, né? Tudo aquilo que a gente precisa olhar, precisa fazer. Que você vai olhar tudo dentro de uma plataforma só, você não precisa ficar indo em várias, né? Várias coisas ali para você olhar o que precisa. Você olha tudo ali, vê um score, pronto, vai operar. Isso daqui vai facilitar o seu dia a dia. É simplificar a vida, é isso daí. É, simplifica. Foi o que eu falei pro Felipe até. Eu falei, Felipe, vai ajudar assim demais. Até eu, porque você vai lá e você olha, você estuda. Até a gente chegar no indicador, você já estudou tudo o que precisava ali de planilhas, de visão. Então, você tem que tentar simplificar a vida ali, né, para nós, até para a gente também conseguir respirar um pouquinho mais, né? Viver a liberdade financeira que todo mundo fala. Então, porque no fim, quem fica muito no intraday acaba ficando bem preso no gráfico, né? Se você olhar só aqui pela plataforma, e você fala, meu, o score é isso, eu já sei que é isso, eu já estudei. Ó, eu sei que comerciais é isso, especuladores é isso, meu score tá assim, pronto, É, acabou. essa, essa é a ideia. Bem Ah, legal, muito libera legal, 30 de Fê. teste grátis para quem fica até o final da live. Olha, Olha o Everton. eu e a Dai não Ai, combinamos nada ainda, mas 30 não é. sei, mas 15 dias, se ela autorizar, eu libero para ti, Everton. Olha aí, hein? A Dai que manda, a gente não. A nossa ideia mesmo hoje era que um bate-papo, a gente não pensou em nada, né? A gente Sim. não planejou nada. Eu trouxe o Felipe mais para apresentar, né, gente? Ele vai estar lá na comunidade. Quem não estiver ainda, por favor, entre. Eu vou até mandar o link aqui, tá? Ele vai estar lá na aba de Day Trade por um mês gratuito. Um mês gratuito. Boa. Aí, ó, Everton, ó, Beleza? tu já vai conhecer meu operacional e tudo da Nexo É. de graça. Everton, eu vou botar dinheiro no teu bolso essa semana. Segue lá que tu vai ver que dá pra pagar um ano disso daí bem fácil. Viu?
Ô, Olha Everton, aí, Everton, me chama lá no direct do Instagram lá que a gente troca uma ideia, tá bom? Vou liberar um bônus pra ti ali, sim. deixa eu pegar aqui o coisa. Calma aí. Aí que eu acho que eu vou colocar aí. Ixi, eu não tô conseguindo diminuir. Acho que você vai ter que sair da sua, Fê. Você consegue sair? Isso aí, né? Sair. Aí. É. É que senão eu não ia conseguir pegar aqui. Eu vou pegar aqui o Discord, para quem não entrou ainda, por favor, entre. A gente vai estar divulgando bastante aí essa semana. Eu tenho que mudar esse logo, tá aqui. Tá antigo. Justamente porque, gente, é plataforma muito boa, vai vir várias coisas legais, a gente não vai precisar de outra coisa, vai estar tudo ali. Estamos alinhando o meu ali também, porque eu também quero que fique ali fácil, só para olhar o score e é isso. Bom, e aí, gente, vocês gostaram? Dá um feedback aí pra gente, fala aí no chat. O que que vocês acharam? Perspectiva? Quem tá aqui? Deixa eu ver. Vocês estavam quietos, né? O que que aconteceu aí? Todo mundo quietinho? Ninguém vai falar nada, não? Bom, vou aproveitar para falar aqui também que eu vou ter o lançamento aí do curso, né? No dia 5/8, do meu curso de swing e trade, tá bom, gente? 5/8 vai ter o curso de swing. Lá eu vou estar falando também sobre o campeonato de trade, que eu já falei lá na minha comunidade sobre isso, né? A gente vai ter aí um campeonato de trade e vai ser pela corretora XM. Preciso que todo mundo se inscreva lá, porque senão não vai liberar o campeonato, não tem como, né? Campeonato é por lá, preciso que todo mundo se inscreva lá. Vou deixar link também, mas quando vocês entrarem lá na comunidade, já tá tudo lá, tá? Eu tenho um canalzinho ali, a abazinha de tudo, né? Tem a aba do Felipe agora, que é com a Anexo, tem a aba do campeonato, tem aba de macroeconomia, tem aba de tudo. Lógico que tem algumas que tá só para quem já é pagante ali da comunidade, tá bom? E tem outras que não. Mas essas abas vão estar liberadas para vocês. Tudo bem? Falem aí agora, gente. Oi, Kenie chegou atrasado. Boa noite, Kenie. Vai ficar gravado, Dai? Tu libera em algum lugar essa Eu aula? vou deixar liberada no YouTube essa aqui, Muito tá bom? boa. Vamos ficar ao vivo lá, melhor. Como é a primeira, né? Boa Boa. noite, boa noite. Ó, o Kenie, vou apresentar o Kenie na comunidade lá, ele vai estar na aba de cripto, tá? Cripto. Estará nas operações de cripto lá. Que é legal a gente ter umas carteiras diversificadas. Bem-vindo, Kenie. Dai. E aí, Dai, o que que você tá achando? Acho que ela nem escutou. Bom, gente, então é isso. Acompanha a gente lá no Discord, eu deixei aí. Felipe vai estar um mês, gente. Um mês gratuito lá no Day Trade, tá na aba Day Trade Anexo, tá? Tá liberado para todo mundo por um mês. Aí eu vou ver com o Felipe a questão da plataforma, mas 15 dias tá bom. Pode ser 15 dias. Então Pode tá. ser, pode ser. Ah, Dai, muito bom, tô acompanhando. Beleza. Quero você lá, hein? No chat do Day Trade. Então ficou fechado, Fê? 15 dias? Pode
falar pro pessoal aí, pode anunciar no teu no Discord, né? É, e vamos para cima. Entrem ali no Day Trade Anexo, né, no Discord, que eu vou estar soltando ali algumas informações, as minhas visões de mercado. Vou estar soltando operações ali, vou abrir operacional, vou estar com vocês. Vai ser um mês assim para entregar tudo que eu posso, que acredito que vai ser bom demais, né? É mais uma experiência para minha carreira aqui. Então vai ser legal demais estar com vocês. Eu espero mesmo conseguir ajudar e contribuir aqui com a comunidade. Obrigado, Fê. E logo mais a gente puxa outra causinha, tá bom? Fechou. Obrigada, gente. Valeu, Boa pessoal. noite, viu? Tá bem. Adiós.